Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta e dessa vez para o concurso dos Correios. Né? A gente vai trabalhar aqui com conhecimentos gerais, vamos abordar todo o conteúdo do edital até a semana da prova. Então, desde já, pessoal, já vai curtindo aí, comentando, compartilhando com seus amigos, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e que todos possam se preparar para fazer uma excelente prova e conseguir aí sua aprovação. Tá? Meu nome é Leandro e aqui a gente vai trabalhar, né, da seguinte forma: aulas todas as quartas e sextas-feiras a partir das 19 horas. Então fica ligado para não perder nada, caderno de anotação na mão e vamos lá. Então, o primeiro tópico do nosso edital são noções de cartografia. Hoje a gente vai trabalhar Rosa dos Ventos e coordenadas geográficas. Tá? Começando por Rosa dos Ventos, porque é mais simples, perdão aqui, pessoal, a garganta está um pouquinho cansada já de tanto trabalho do ano letivo, né? Vai chegando no final, a gente vai ficando mais fraco. Rosa dos Ventos a gente vai trabalhar por uma razão bem simples, pessoal. É um conteúdo fácil, mas que a gente precisa dominar direitinho, porque tem algumas pegadinhas, tá? Então vamos ver quais são elas. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, pessoal, é que a Rosa dos Ventos são pontos de referência baseados na orientação solar. Então, basicamente, né, ela foi criada a partir do movimento aparente do Sol. Né? A gente tem a impressão de que o Sol está dando a volta na Terra e que a Terra está parada. Só a impressão, pelo amor de Deus, gente. E por conta disso, a gente tem o Sol nascente e o Sol poente. Tá? Então, os pontos cardeais surgiram na antiguidade, basicamente aperfeiçoados, né, pelos gregos, e são utilizados até hoje. E quem são os pontos cardeais? Norte, que também pode ser chamado de boreal ou setentrional. O sul, que pode ser chamado de austral ou meridional. O leste, que pode ser chamado de oriente nascente. E o oeste, que pode ser chamado de ocidente opoente. Tá? E lembre ainda do seguinte: em alguns mapas, a gente pode encontrar as siglas, né, as iniciais dos pontos cardeais em inglês. Então, o leste, por exemplo, né, que em inglês é East, não sei se é assim que pronuncia, o inglês do professor não é dos melhores, né, pode ser representado pela letra E, e o oeste, né, oeste, com a letra W. Tá? Então, aqui, qual é o grande segredo para a gente não errar questões de pontos cardeais? Toda vez que você pegar uma questão, você vai ter que localizar, pessoal, básico, o leste ou o oeste. Tá? Sol nascendo leste, sol se pondo oeste. Lembrando, lado leste e lado oeste. Isso porque, pessoal, o sol nasce em vários locais diferentes e também se põe em vários locais diferentes ao longo do nosso ano. Então, o sol sempre vai nascer no lado leste, mas ele sempre vai se pôr no lado oeste. Tá? O Sol só vai nascer no ponto cardeal leste e se pôr no ponto cardeal oeste nas épocas de equinócio, que vão acontecer nos meses de março e setembro, tá? Marcando o início do outono e da primavera. Então aí a gente fala em ponto cardeal. No resto do ano, lado leste e lado oeste. Então qual é o esquema aí? Achei o leste, eu coloco o meu braço direito no leste. Então o esquerdo vai ficar sempre no oeste, a minha frente vai ser sempre o norte e as minhas costas vai ser sempre o sul. Tá? Isso fica, pessoal, fácil de localizar, é como se fosse um bisuzinho. E aí eu consigo localizar os pontos cardeais assim de forma mais fácil. Porém, ao falar coloque o braço direito no leste, não significa dizer, pessoal, que a direita é leste. Tá? Cuidado com isso. Leste é o lado que o sol nasce. Se eu achar o lado que o sol nasce, colocar a minha mãozona direita, meu braço direito, meu braço esquerdo vai ser o oeste, minha frente vai ser o norte e minhas costas vai ser o sul. Tá? Então esse é o bisuzinho para responder questões de pontos cardeais. Fazendo isso, pessoal, a probabilidade de erro aí reduz para quase zero. Tá? Você que a gente não tem uma atençãozinha básica ali na hora. Certo? E aí a gente tem também os pontos colaterais. Pontos colaterais, pessoal, são aqueles intermediários, né? Então eles ficam entre dois pontos cardeais. Exemplo, eu tenho o Nordeste, que vai ficar entre o ponto cardeal norte e o ponto cardeal leste. Então, entre norte e leste, colateral Nordeste. Eu tenho o Sudeste, que vai ficar entre o sul e o leste.
o sudoeste, que vai ficar entre o sul e o oeste, e o noroeste, que vai ficar entre o norte e o oeste. Então, entre dois pontos cardeais, eu tenho sempre um ponto colateral, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho a rosa dos ventos mostrando aí como é que funciona. Aqui os pontos cardeais, ó. Norte, sul, leste. O L pode ser trocado pela letra E, porque é inglês. E o oeste, a letra O pode ser trocada por W, tá? Então, aqui, ó, norte e leste. Ponto cardeal, nordeste. Norte e oeste. Ponto cardeal, noroeste. Sul e oeste. Ponto cardeal, sudoeste. Sul e leste. Ponto cardeal, sudeste. Tá certo? Então, é a posição dos pontos cardeais e colaterais. Em geral, eles são os mais cobrados nas provas, tanto de vestibular como no nosso caso aqui de concurso, beleza? É eles que a gente tem que ter mais atenção, eles são os que mais aparecem em questões, certinho? Mas também a gente tem os pontos subcolaterais. E o que é que vai ser um ponto subcolateral? Pontos subcolaterais são aqueles que vão estar localizados entre um ponto cardeal e um colateral, ok? Exemplo, aqui eu tenho ó, nordeste. Isso aqui, pessoal, é uma forma de escrita. A gente também pode escrever norte e nordeste, tá? São as duas formas que são aceitas. Nesse caso aqui, esse ponto subcolateral, ele está entre o ponto cardeal norte e o ponto colateral nordeste. Então, nor-nordeste ou norte-nordeste, beleza? A mesma forma aqui também, a gente tem o nor-noroeste ou norte-noroeste. Vai estar entre o norte e o noroeste. Percebam aqui na sigla como é que funciona. Primeiro vem o ponto cardeal, depois vem um ponto colateral, tá? E isso vai funcionar com todos os outros. No caso, pessoal, só o sul-sudeste e o sul-sudoeste que não vão ter uma outra escrita, tá certo? Mas todos os outros, ó, aqui, ó, por exemplo, leste-nordeste pode ser leste-nordeste, oeste-sudeste pode ser oeste-sudeste e por aí vai. Lembrando sempre que a melhor forma de representar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais é a partir da rosa dos ventos ou chamada rosa dos rumos, ok? Prontinho, pessoal. Está aqui uma rosa dos ventos ou rosa dos rumos com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais para a gente ver aí, tá? Então, aqui não tem muito assim o que explicar. É parte de decoração mesmo, porque concurso exige boa memória. E também pegar o bisuzinho lá na hora de achar o sol nascente e o sol poente. Achei o sol nascente, bração direito, oeste, minha esquerda, sol nascente, bração direito. Oeste, minha esquerda, minha frente norte e minhas costas do sul. E a partir da localização dos pontos cardeais, eu consigo localizar os pontos colaterais e também os pontos subcolaterais, beleza? Então aí não tem muita dificuldade não, tá? E o nosso segundo tópico de hoje é a questão das coordenadas geográficas, certo? A gente define coordenadas geográficas como conjunto de linhas imaginárias, né, que vão cortar o planeta, servindo para a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, essas linhas elas estão no sentido horizontal e também no sentido vertical, né? A essas linhas, as horizontais, nós damos o nome de paralelos e as verticais nós damos o nome de meridianos. Então, toda vez que um paralelo cruzar com um meridiano, coordenada geográfica, localizei um ponto na superfície terrestre, beleza? É só para lembrar que as coordenadas geográficas elas são medidas em graus, tá? Devido à esfericidade da Terra. Então, graus, minutos e segundos. E aí, isso aqui também é importante lembrar, um grau corresponde a 60 minutos e 61 minutos corresponde a 60 segundos, tá? Isso vai ser muito útil na hora que a gente estiver trabalhando com coordenadas geográficas. Então, vem para cá. Os paralelos vão medir a latitude. De um ponto mais prático, pessoal, a gente define latitude como a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. A linha do Equador, pessoal, é o maior paralelo que a gente tem, né? E ele vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando que os paralelos são sempre linhas horizontais. E é muito bom lembrar disso. Paralelos
horizontais. A distância de qualquer paralelo para a linha do Equador, latitude. Tá? E aí, que mais eu vou lembrar? Que a latitude ela é sempre medida a partir do Equador, por isso que a gente fala que é a distância em graus em relação à linha do Equador. Ela varia de 0 a 90 graus. Tá? Então, 0 a 90 graus. Isso existe, pessoal, latitude norte e latitude sul. Isso também é importante a gente pensar. Então, ó, paralelos medem a latitude, são horizontais, variam de 0 a 90 graus, marcam norte e sul. Tranquilo? E além disso, os paralelos eles vão marcar as zonas climáticas da Terra. Então, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, entre os trópicos, a gente tem a zona intertropical, que é a parte mais quente do planeta. Entre os trópicos e os círculos polares, a gente tem as zonas temperadas, são aquelas que têm as 4 estações do ano bem definidas. E entre os círculos polares e os polos, a gente tem as zonas polares, que são as zonas mais frias do planeta. E observe aqui também, pessoal, uma coisa interessante. A partir do momento que vai se aproximando dos polos e, portanto, se distanciando da linha do Equador, os paralelos tendem a diminuir a sua circunferência, porque a Terra também vai diminuindo a sua circunferência, beleza? Por conta do formato do planeta. Tranquilo? Então, sobre latitude, são as principais informações a lembrar. Já quando a gente fala dos meridianos, a gente vai lembrar que os meridianos vão medir a longitude. E aí lembra o seguinte, longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Ele é o marco referencial dos meridianos e, portanto, da longitude. Tá? E como é que funciona? Os meridianos são linhas verticais, eles vão variar de 0 a 180 graus. Então, paralelo é horizontal, meridiano vertical. Paralelo de 0 a 90, meridiano de 0 a 180. Meridiano leste ou oriente, ou oeste ou ocidente. Tranquilo? A partir do Greenwich é que eu tenho essa referência de leste-oeste, tá? Oriente-ocidente, certo? E a partir das longitudes também é que eu tenho os fusos horários, que são as distâncias, as diferenças de hora que a gente tem no planeta Terra. Tá? E aqui um detalhe importante, os paralelos, eles dão a volta no planeta inteiro. Tá? Já os meridianos não, eles começam no polo e terminam no outro. Então, todo meridiano ele tem o seu compasso, parceiro, assim vamos dizer, que encontra ele no polo para ajudar a dar a volta na Terra. Então, eu tenho o meridiano e o seu antimeridiano ou antípoda. Então, todo meridiano, ele começa num polo e termina no outro. Aí, lá no polo, ele vai encontrar o seu parceiro, né, o antimeridiano, que vai começar também no polo e terminar no outro, para os dois, assim, darem a volta no planeta. Então, o meridiano, ele possui seu antimeridiano, o que a gente pode chamar também de antípoda. Tá? E como é que eu vou saber se o meridiano encontrou seu antimeridiano? Quando o valor de grau dos dois, né, a soma dos dois, obter o resultado de 180 graus. Então, o meridiano encontrou o seu antimeridiano. Beleza? E os meridianos, eles têm uma função importante, né? Além da localização, que é tratar dos fusos horários, que são as diferenças de hora que existem no planeta. Tá? E aí é importantíssimo a gente falar de fusos horários. Ah, professor, mas no edital não cobra. Beleza, mas se eu falei em coordenadas geográficas, eu estou falando para vocês de meridiano e longitude, faz parte. Né? Então, é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, a Terra possui 24 fusos horários, cada um com 15 graus de longitude. Né? Então, a hora ela muda a cada 15 graus. Lembrando que a hora, pessoal, ela só modifica no sentido leste-oeste ou oeste-leste. A hora não modifica nas direções norte-sul ou sul-norte. Beleza? Só leste-oeste ou oeste-leste. Tá? E lembrem, para leste as horas tendem a aumentar e para oeste elas diminuem. Isso por conta do sentido da rotação da Terra, né, que é no sentido anti-horário. Tá? O meridiano de Greenwich é o marco referencial das horas. E a gente tem dois tipos de fuso horário. Os fusos horários teóricos, que são aqueles delimitados pela natureza, pela esfericidade da Terra e o movimento de rotação. E tem os fusos horários práticos, que são aqueles que são alterados pelo ser humano
por questões de conveniência. A maior parte dos fusos horários que a gente tem são fusos horários práticos. Tá? E aqui a gente tem um mapa do Brasil que fica claro nisso. Então aqui, olha, eu tenho os meridianos, que marcam aqui os limites teóricos dos fusos horários. E como diz a legenda aqui, pessoal, a linha verde são os limites práticos. São as alterações que o ser humano fez por conveniência. E aí, no caso, o Brasil tem 4 fusos horários, todos eles a oeste de Greenwich. Né? Então, a gente, em relação ao Greenwich, nós temos horas atrasadas. Tá? E aí tem 4 fusos. Fernando de Noronha, Brasília, o de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul e o fuso horário do Acre. Né? No caso do Fernando de Noronha, você perceba aqui, está marcando 2 horas da tarde. Então, o Fernando de Noronha tem 1 hora a mais em relação a Brasília. Né? Aqui está marcando 1. Já no fuso horário do Amazonas, meio-dia. E no fuso horário do Acre, 11 horas, aí mostrando bem direitinho essa diferença de horas. Tranquilo? Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não se preocupe se ficou alguma dúvida, porque a gente vai fazer questões e fazendo as questões a gente vai fixando melhor o conteúdo. A gente vai trabalhar, pessoal, com 2 tipos de questões. As questões de fixação, e aí eu vou trazer questões diversas, não necessariamente da banca IBFC que está organizando a prova, para fixar melhor o conteúdo, para ter uma aprendizagem melhor para a prova. E a gente vai trabalhar com a resolução de questões, que aí sim só com a banca IBFC, né, para a prova. Tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, boa madrugada e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Abração.